Olá, oitavo ano. Nós estamos agora, nessas últimas semanas, estudando sobre os triângulos, né? Então, hoje a gente vai aprender sobre a congruência de triângulos. Ou seja, quando a gente pode dizer que um triângulo é igual ao outro. Congruência significa iguais, tá? Observe os dois triângulos que eu tenho aqui. O triângulo ABC e o triângulo DEF. Aqui está dizendo, ó, que esse ângulo A é congruente, né, correspondente ou igual ao ângulo D. Eles têm o mesmo valor, tá? A gente usa esse símbolo aqui, ó. Tá dizendo que o ângulo B... Vou botar aqui de ângulo, chapeuzinho de ângulo. É igual ao ângulo E, correspondente ao ângulo E. Que o ângulo C é correspondente ao ângulo F. E tá dizendo ainda, ó, que esse segmento aqui, de A até B, também é congruente, né? Também é correspondente ao mesmo segmento DE do outro triângulo. Que esse segmento aqui, ó, de A até C, também é correspondente ao segmento DF do outro triângulo. E esse aqui, BC, também é correspondente ao segmento EF do outro triângulo, tá? Então, ó, o triângulo tem os três lados iguais, os três ângulos iguais, os três lados iguais, os dois triângulos, né? Então, a gente pode dizer que eles são congruentes. Mas nem sempre nós vamos conseguir, em dois triângulos, verificar se todos esses 6 elementos, os três ângulos e os três lados, são iguais. Para isso, existem alguns casos de congruência de triângulos, tá? Algumas leis, né, que dados aqueles valores, a gente já pode dizer se um triângulo é congruente ao outro. Então, o primeiro caso é quando a gente pode observar os três lados do triângulo, né? É o caso do lado, lado, lado. Se os três lados de um triângulo for igual, a gente pode dizer que ele é congruente. Ó, então aqui, ó, o lado AC desse triângulo ABC é igual, né? É congruente ao lado DF, DF desse triângulo DEF. O lado AB é congruente ao lado DE. E o lado BC é congruente ao lado EF. Ó, então, aqui é o caso lado, 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 né? Os três lados são iguais nos dois triângulos. Logo, mesmo que a gente não saiba o valor dos ângulos, a gente já pode afirmar que esses dois triângulos são congruentes, tá? Esse é o símbolo da congruência. Vocês vão encontrar bastante agora. O segundo caso, tá? É quando eu tenho lado, ângulo e lado, né? Quando eu tenho, por exemplo, aqui o meu ângulo está aqui no vértice A. Os dois lados, né, que formam esse ângulo, tanto no triângulo ABC quanto no triângulo DEF, são iguais, são correspondentes. Logo, a gente pode dizer que eles são congruentes, tá? Por quê? Porque os dois lados que formam o ângulo são iguais e os ângulos também são iguais. Então, a gente diz aqui, ó, que o ângulo que está no vértice A é congruente com o ângulo que está no vértice D, certo? E referente ao ângulo. O lado AC é congruente ao lado DF. E o lado AB também é congruente ao lado DE. Logo, nós podemos dizer
que esse triângulo é congruente, mesmo que eu não saiba os outros valores, tá? Eu já posso afirmar que eles são iguais. Pelo segundo caso, lado, ângulo, lado, certo? Dois lados e o ângulo comum entre os dois lados são iguais, têm a mesma medida. Logo, eu já posso dizer que eles são congruentes. Terceiro caso, ângulo, lado, ângulo. Eles são congruentes, dois triângulos que possuem dois ângulos e o lado compreendido entre esses ângulos correspondentes são congruentes. Ó, então aqui, ó, esse ângulo que eu chamei de alfa é congruente com o ângulo D do outro triângulo, né? Esse lado, ó, AC, tem a mesma medida desse DF, e esse outro ângulo C também é igual ao ângulo F do outro triângulo. Logo eu tenho um ângulo, um lado e um ângulo congruente, eu já posso afirmar que esse triângulo é congruente, que os dois triângulos são iguais, mesmo que eu desconheça os outros termos. Quarto caso, lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Ó, então aqui eu tenho um lado, tenho esse ângulo, e aqui tem, ó, esse ângulo aqui tá ao oposto desse lado, por isso que a gente coloca assim, tá? Ângulo oposto, significa ângulo oposto. Ó, então o lado BC, segmento de reta BC, é igual ao segmento EF do outro triângulo. Esse ângulo que está no vértice C, né, é igual ao ângulo que está aqui nesse vértice F. O ângulo oposto a esse lado, que é o ângulo beta, que está lá no vértice A, também é igual ao ângulo que está aqui no vértice D do outro triângulo. Então, pelo caso de lado, ângulo e ângulo oposto ao lado, esse triângulo também são congruentes, tá? Então, são esses quatro casos. Eu não preciso ter os três valores de lado e os três valores do ângulo para me dizer se um triângulo é igual ao outro. Basta eu analisar esses casos, tá? No triângulo retângulo, né? Como é que nós vimos a congruência no triângulo retângulo? Só para vocês saberem, tá? No triângulo retângulo, onde tem um ângulo de 90 graus, o lado oposto ao ele, ó, do outro lado, em frente ao ângulo, é chamado de hipotenusa. E os dois catetos aqui, adjacentes ao ângulo aqui, são chamados de catetos. Esses dois segmentos que formam o ângulo de 90 graus é chamado de cateto. E o segmento que está na frente dele é chamado de hipotenusa, tá? Então, para saber num triângulo retângulo se eles são congruentes, basta que, como eles já têm, os dois têm um ângulo de 90 graus, né? É obrigatório para ser um triângulo retângulo. Basta que a hipotenusa, que é o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus, e um dos catetos, ou esse, sejam iguais, tá? É como se fosse lado, ângulo e lado, né? Eu preciso que tenha que a hipotenusa e um dos catetos sejam iguais. Aí eu já posso dizer que os dois triângulos retângulos são congruentes, porque o ângulo em comum eles já vão ter. Eu preciso só que ele esteja a hipotenusa e um dos catetos, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Como é que a gente utiliza num exercício a congruência dos triângulos. Nesse exemplo aí, ó. Na figura, tá dizendo que o lado AB e o lado DE são paralelos. Isso aqui significa paralelos. E C é o ponto médio de AD, tá? Então, daqui até aqui, aqui é o ponto médio, certo? Determinados valores de X e Y, certo? Já, como é congruente, já tá dizendo que os dois triângulos são iguais, correto? Aqui o ponto médio
E se a gente observar, ó, aqui os dois ângulos estão opostos pelo vértice. Logo, né? Esse valor que tá aqui, como aqui é o ponto médio, é o mesmo que tá aqui. Então, o y vai valer o próprio 7 centímetros. Certo? Ó, aqui eu tenho ângulo, lado oposto ao ângulo, correto? Ângulo, lado oposto ao ângulo. Congruentes, certo? Então, se ali era 5, aqui também é 5. Aí eu preciso, né, gravar um pouquinho essas regras para mim ir conseguindo resolver as atividades. Mesmo assim, vocês precisam estar com os 2 capítulos anteriores, né, fixados na mente, para que vocês consigam ir resolvendo as atividades. Porque para todos a gente usa um pouquinho do estudo de cada um, tá? Qualquer coisa vocês me chamem. Agora testem com as atividades.